elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, para que assim possamos servir melhor, já que somente assim poderemos deixar fluir de nós as bênçãos que de Ti recebemos, para nos amparar e também a todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento, para que nós observemos que as virtudes que porventura já tenhamos conquistado não são propriedades nossas, e sim um manancial de recurso que nos compete mobilizar em favor de todos os que ainda não tiveram as conquistas que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Mestre Divino, a converter as oportunidades de tempo e de trabalho em favor do semelhante, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos alegria, mais uma vez, de ter conosco a Rô Pacheco, que é trabalhadora da nossa casa, que vai nos falar sobre o homem no mundo. Que Jesus te envolva. Muito boa noite a todos. Nosso abraço fraterno em cada coração e os nossos votos de muita paz a todos. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, a afirmativa do Cristo para todos nós, indicando já uma forma de viver, uma forma de se relacionar em relação à perfeição. Mas há um tema ditado por um espírito que ele se nomina na comunicação de o Espírito Protetor, em 1863, ou seja, 154 anos depois, a mensagem continua atual, porque ela é endereçada a todos nós, e o título é O Homem no Mundo. O homem enquanto gênero, tudo bem? Nós mulheres nos incluímos igualmente nessa reflexão. E para que a gente inicie essa reflexão, cabe aqui um conto, e esse é um conto indiano, onde um mestre orienta o seu discípulo. Eles caminham por uma estrada e param à margem da estrada porque o discípulo fere gravemente o seu pé com um espinho venenoso. E esse discípulo, ele se indigna um tanto com essa prova, um tanto dolorida, e o mestre, como todo bom mestre, faz silêncio, recolhe esse discípulo à margem do caminho, a uma certa distância desse mesmo caminho, ficam abrigados sobre a sombra de algumas árvores, e dessa distância, ambos, mestre e discípulo, veem um outro homem fazendo o mesmo percurso. Só que, para surpresa do discípulo, este homem que ali passa encontra uma valiosa moeda de ouro e sai saltitando pela rua. E isso deixa o discípulo mais indignado ainda, e ele fala ao seu mestre: puxa, eu trilho o caminho reto, eu sou uma pessoa boa, eu faço as minhas práticas religiosas diariamente, eu oro, eu medito, e eu recebi o espinho. Olha lá, aquele homem é um homem de má vida, ele é um ladrão, nós sabemos, ele é um ladrão. E o que ele encontra no caminho? Uma moeda. Como todo bom mestre, o mestre olha, deixa ele discorrer toda a sua lamúria, e ele dá uma belíssima lição ao seu discípulo. Ele diz: hoje era o dia que você provavelmente iria desencarnar por uma morte bem dolorida. Mas toda a sua prática, todo o bem que você fez, apenas te levou a uma experiência de sofrer o espetão de um espinho. E sabe aquele lá, que acabou de encontrar a moeda no caminho?
ele era para ser coroado o nosso rei. Mas pela sua vida deslocada, a sua vida sem regras, a sua vida irresponsável, a sua vida fácil, fez com que ele hoje encontrasse somente uma moeda. Essa é a nossa história. Essa é a história, muitas vezes, pelas quais nós passamos, observando como passamos pelo mundo. E quando o Espírito dita a mensagem dizendo o homem no mundo, ele diz, ele aponta, que nós somos seres existentes num lugar, certo? Nós estamos existindo no mundo. Então, o que o Espírito ele vai iniciar da seguinte forma. Aqui é uma orientação para melhorar muito o nosso relacionamento conosco, com o outro e com o mundo. E ele diz, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor, de Deus, e imploram a assistência dos espíritos bons. Ele nos orienta aqui, ele diz que nós todos estamos sob a tutela de Deus, né? Nós estamos sob as vistas de Deus. Mas, para que nós tenhamos o concurso dos bons espíritos, nós temos que ser pessoas piedosas. Ele fala que ele usa essa expressão da piedade, que é algo muito empático, é algo como se colocar no lugar do outro, é ser compassivo, é ser paciente. A piedade dá margem a nós pensarmos muitos adjetivos bons, inclusive o amor. E ele diz, purificai os vossos corações, não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou inútil. E conclui o Espírito. Elevai o vosso espírito, diz ele, àquele por quem chamais. E muitas vezes nós passamos por essa palavra de uma forma muito pueril e muito infantil. Porque quando o Espírito diz que nós precisamos nos elevar, ele está pedindo uma mudança de atitude nossa, certo? Porque geralmente o nosso petitório, o nosso pedido, é para que o Espírito Superior, ou para que a graça chegue a nós. Nós queremos ficar sentado na cadeira, tendo as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas. É como aquela pessoa que precisa fazer a dieta, que quer emagrecer, mas não faz isso nunca. Aquela pessoa que precisa corrigir um hábito alimentar e não faz isso nunca e quer ter um efeito. É possível isso? É humanamente impossível. Então o Espírito diz, eu estou sob a tutela de Deus, eu estou sob a guarda de Deus, Deus não exclui ninguém, ao contrário, porque hoje nós vivemos um paradigma maravilhoso, que é o paradigma da unidade, de que todos somos um, e nós todos temos escutado isso muito, certo? Temos ou não temos? Somos todos um, né? Somos todos um mesmo corpo. Mas isso não é novidade para um evangelista. Porque Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele vai falar exatamente isso. Ele diz que em Deus nós existimos, em Deus nós nos movemos e em Deus nós agimos. E o próprio Paulo vai reiterar essa mensagem novamente no Livro dos Espíritos, quando ele diz que esse homem que ora, porque a época de Kardec, vamos fazer análise. Kardec foi o pioneiro no pensamento unicista. Kardec foi o pioneiro. Kardec iniciou todo um movimento à sua época de inclusão. Porque à época dele já se viam muitos sendo ainda excluídos. Se entende, portanto, que aquilo que eu excluo, que a inclusão traz na sua intimidade algo que eu já excluí, certo? Então Kardec inicia esse pensamento. E Paulo reitera no Livro dos Espíritos dizendo que nós todos caminhamos para gravitar na unidade.
Então esse homem no mundo, que somos nós, vive muito separado. Pelos gostos, pela religião, pelos hábitos, sejam eles quais forem. E o Espírito que dita, o Espírito protetor, vai falar exatamente desse drama que nós vivemos. E ele vai dizer mais, ele vai dizer: é preciso que nós hoje, homens e mulheres do século 21, mudemos o nosso estilo de vida no cômputo geral? O que vocês acham? Será que a gente tem que mudar drasticamente o nosso estilo de vida? Abandonar tudo, virar um renunciante, viver uma vida monástica ou mística? Os Espíritos pedem isso para nós? Não. E é muito interessante essa orientação que eles nos dão aqui, que ele especialmente nos dá. E ele vai dizer assim: vive como os homens da tua época. Então o Espírito diz para nós: nós devemos viver como pessoas do século 21. Como que eu não vou utilizar um celular se um celular é uma obra divina? Como que eu não vou fazer uso da tecnologia se isso beneficia o meu aproveitamento de tempo? Não melhora? Como que eu vou fazer uma renúncia a fazer um trajeto de avião daqui, por exemplo, a São Paulo, em 1 hora, se eu disponho, do que ir de carroça? Quem vai fazer esse trajeto de carroça? Ou o trajeto de ônibus, que já facilita bastante. Então o Espírito diz: vivei como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Então não tem nada de errado com a questão da época. Então a cada época os nossos costumes eles mudam. As inteligências avançam, proporcionando recursos de variada ordem, facilitando o nosso viver. Mas o Espírito traz uma advertência. Allan Kardec ele vai fazer uma menção no livro A Gênese, onde ele diz assim, que o materialismo traria um grande benefício para a humanidade, mas chegaria uma época que o homem quase que se afogaria nesse materialismo, que é muito a situação que nós vivemos hoje. No despontar dessa nova era, muitos de nós estão totalmente enredados pela materialidade, porque uma coisa é fazer uso do celular, outra coisa é ser dependente dele. Tudo bem? Uma coisa é eu fazer uso de um recurso tecnológico e outra coisa é eu ser dependente disso. De passar horas a fio vendo mensagem, fofocas e coisas do gênero. Então, essa materialidade, esse excesso de informação acaba roubando de mim um tempo que eu poderia dedicar a outras coisas. Mas o problema não é da tecnologia, o problema não é do celular. A questão é do sujeito que usa essa tecnologia. Não é a tecnologia que é ruim. A internet é maravilhosa. Nós só temos ferramentas maravilhosas. Mas é quem está por trás, que faz uso disso, que pode levar isso para um uso não adequado. Então o Espírito diz o quê? Então como que eu faço o uso correto das coisas que eu disponho na minha época? E olha que orientação maravilhosa. Ele diz: sacrificai as necessidades. Mas ele vai falar, será que eu tenho que sacrificar todas as minhas necessidades? Não, ele diz, mesmo as frivolidades. Frivolidades são aquelas coisas pueris, excessivas, que todas nós muitas vezes estamos fazendo. E ele segue dizendo, essas frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. E mais para frente ele diz, então, nós vivemos no mundo e muitas vezes o mundo nos leva a um processo de muita sedução, porque nós temos muitas coisas disponíveis hoje. Mas ele sugere, sacrifica algumas coisas, sacrifica as coisas frívolas. Quantas frivolidades nós vivemos num dia?
Muitas, certo? A começar pelo tempo que a gente passa muitas vezes no celular, sem sentido nenhum. Isso é uma coisa frívola. Então existe uma coisa que é da essência, e aquilo que é da essência é o que eu carrego, é da minha intimidade, mas tem tudo aquilo que pertence ao ser existente, que é a minha experiência quanto humano na Terra. Eu, Rô, na condição de humano, posso estar às vezes o dia inteiro com coisas frívolas. Eu, da minha personalidade. E geralmente a gente argumenta bem quando a gente quer se defender nesse sentido. A gente vai dizer que é por causa do trabalho, que é por causa do amigo, que é por causa da notícia. Mas ele diz, sacrifica um pouco disso. Passa numa peneira realmente, hoje, você cidadão deste mundo, o que realmente está colaborando com a tua bagagem essencial, com aquilo que soma para você quanto espírito imortal. E não simplesmente quanto ser existente. Porque tudo aquilo que é do pertencimento, da existência do humano, vai ficar, certo? Vai ficar tudo, inclusive o celular. A gente não vai levar para o outro lado. Porque a forma de comunicação no outro lado não precisa desse recurso. Ela é instantaneamente a mente. Eu não vou levar as coisas que eu mais gosto. E quantas vezes nós nos perturbamos porque alguém quebra um objeto? Às vezes isso é motivo de contenda, de briga. Mas é um objeto. É algo que eu vou levar? Não. Tudo aquilo que eu não vou levar tem, de certa maneira, um aspecto frívolo, fugaz, temporário. Mas seguem os espíritos, ele, o protetor, dizendo algo ainda mais importante para a nossa experiência no mundo. Ele vai dizer assim: sois chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente e de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. O que o Espírito está dizendo para nós? Nós convivemos com pessoas que pensam como nós pensamos o tempo todo? Com pessoas que têm os mesmos gostos, a mesma religião, o mesmo hábito de alimentação? Nós convivemos muito mais com pessoas diferentes. Então, vamos pensar assim: eu ser existente, e o eu agora é cada um dos eus aqui, eu sou um ser existente e singular na minha existência. Não existe ninguém igual a mim, ou existe? Não. Quando Deus fez essa forma, Ele aniquilou. Então, cada um de nós é um ser único. Mas nós somos convidados a viver com pessoas diferentes, porque não somos iguais. Olha que interessante isso. Então o Espírito diz, nós somos convidados a conviver com pessoas diferentes, com características diferentes, com gostos alimentares diferentes, musicais, religiosos. E ele fala, como nós devemos nos relacionar com as pessoas? Sem chocar a nenhuma delas. Isso não nos faz pensar? Eu não posso chocar a nenhuma pessoa que pensa diferente de mim. Eu não posso bater de frente. Eu não posso me chocar com aquele que não tem o mesmo hábito alimentar do que eu. É isso, não sou eu que estou falando, certo? Essa é a orientação de um espírito de alta envergadura. Ele diz que nós estamos no mundo, jornadeando cada um individualmente o seu caminho. Nós vamos encontrar sempre pessoas diferentes de nós. Nós não vamos encontrar ninguém igual. E o grande salto quântico é respeitar a diferença. Isso é inclusivo? É além da inclusão. Porque aí nós já estamos falando de uma ação que o Cristo nos orienta. Ama. Porque se eu amo, eu aceito o outro do jeito que ele é.
Eu não vou recriminá-lo pelo que ele faz. E tampouco vou me chocar, porque Jesus não tinha piti diante da mulher adúltera. Teve? Ele ficou melindrado quando ele foi acusado? Não. Ele fez um jeitinho para tratar com os cobradores de impostos? Não. Ou seja, e Jesus vai orientar Tiago num diálogo no livro Boa Nova, que é Humberto de Campos, que é o livro que eu queria lembrar hoje à tarde no nosso estudo. Então, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele vai narrar um diálogo onde Jesus tem com Tiago, e Tiago ainda ensimesmado com a lei antiga, da lei de Talião. Jesus diz a Tiago: meu filho, não sabes agora que a máxima é amar, mas amar o inimigo, porque quem perturba a obra de Deus, perturba a Deus. Quem perturba a obra de Deus, perturba diretamente a Deus. O que é a obra de Deus? Vamos mencionar algumas coisas. O que é a obra de Deus? Você não é uma obra de Deus? O seu pai, a sua mãe, a sua parentela não são obras de Deus? Inclusive o chefe. O chefe também é uma obra de Deus. O vizinho, o assassino, o pedófilo, a planta, o animal, tudo é obra de Deus. Toda vez que eu perturbo essa obra, ou seja, eu crio uma situação conflitiva com a obra, a quem eu perturbo? Ao próprio Deus. Paulo não diz, eu estou em Deus, eu me movo em Deus, eu vivo em Deus. Será que é só eu? Não. Toda a sua obra. E esse pensamento é maravilhoso, porque Deus não exclui nada nem ninguém. Ao contrário, Ele vai olhar mais amorosamente para aquele filho que se perdeu no caminho. Ele vai olhar mais detidamente, mais pacienciosamente para aquele que se perdeu. Porque aquele que já está no caminho, ele já está no caminho. Então o Espírito Protetor diz, aprenda a conviver com a diferença. Para de ficar implicando com o outro. Ah, mas eu vou na casa espírita e o companheiro ou a companheira não vai. Mas o espiritismo não é para ele, é para mim. Ah, mas por que o meu filho não está aqui? A doutrina é para mim. E quanto mais eu internalizo esses valores, quanto mais eles se tornam a minha própria vivência na vida, menos eu importuno o outro. Caso contrário, enquanto eu quero convencer o outro de alguma verdade, isso significa que essa verdade não está estabelecida na minha vivência. Porque a partir do momento em que eu vivo, se vão todas as necessidades de querer convencer alguém. Porque eu vivo como um exemplo. Mesmo que capenga, mesmo que aos tropeços, eu levanto e continuo. Esse é esse homem que o Espírito Protetor nos convida a ser, esse homem no mundo, que mais adiante vai se sentir o próprio mundo, porque não há separação. E toda vez que eu sofro uma mácula, muito disso repercute ao meu redor. E toda vez que eu maculo alguém, isso tem uma repercussão que nós não sabemos os precedentes. Toda vez que algo me incomoda, é um bom espelho, é um bom termômetro e é bom eu prestar atenção. Porque o problema não está dentro do outro. O problema está dentro de mim. Porque na medida em que eu vivo, e vivo, a orientação desses espíritos, o outro pode fazer o que ele quiser, que não vai gerar contenda. É o exemplo de Jesus, que agiu sempre placidamente, amorosamente, diligentemente e firmemente, mas sempre acolhendo a todos. O Espírito segue
ele vai dizer uma característica importantíssima para facilitar a nossa vida. E hoje está muito em voga falar da felicidade, não é? A proposta, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, há uma cadeira que faz pesquisa já há alguns anos sobre felicidade, medindo o nível de felicidade nas pessoas. E vejam que curioso. O Espírito fala, o homem no mundo. No mundo nós temos que lidar com que questão basicamente? Se eu estou encarnado, eu tenho que lidar com uma questão básica, que é da minha sobrevivência, certo? Eu tenho que dar conta. Se eu encarnei, eu vou ter que comer, eu vou ter que chorar para a mãe dar de mamar, certo? E assim por diante eu vou dando conta das coisas inerentes ao mundo. O homem no mundo, não está dizendo que o homem é do mundo. Mas o mundo e o homem, de certa maneira, são a mesma coisa. Tudo bem? Estamos juntos nesse raciocínio? Então, essa pesquisa, dentro de Harvard, se fez um estudo para medir o nível de felicidade nas pessoas. E foram pesquisadas milhares de pessoas. Milhares de pessoas passaram pela pesquisa da felicidade. Vários biotipos diferentes. Pessoas de raças diferentes, de situações econômicas diferentes, de religiões diferentes, de credos diferentes, várias pessoas. E uma foi eleita a pessoa mais feliz do mundo. E pasmem, que este homem, que é um francês, que hoje é o assistente número 1 do Dalai Lama, que acredito todos já ouvimos falar do Dalai Lama, que é o maior expoente dentro do budismo tibetano para o mundo, e é uma grandíssima alma, uma estrela brilhando nessa terra. Este homem, que se chama Matthew, ele era um cientista, um PhD na área de genética. Conheceu o Dalai Lama, era aquele homem de nome, de intelecto e de muito dinheiro. Ele tinha uma Ferrari, ele fala isso. Imagina, muitas pessoas sonham em ter uma Ferrari. Ele tinha inteligência, dinheiro, era um PhD dentro da área dele, um doutor em ciência, conhece Dalai Lama e ele abandona a sua vida e vai viver num mosteiro, num quarto de 2 por 2 com uma esteira no chão. Nessa condição, pelas pesquisas, as áreas cerebrais que foram avaliadas nele, ele foi a pessoa com as áreas cerebrais da felicidade mais ativas. Ele não tinha mais a Ferrari, tinha pendurado o certificado de doutor na parede e vive como um monge. O Espírito vai dizer para nós nessa mensagem, ele diz assim, ó: sede alegres e sede felizes. De que forma? Mas seja a vossa alegria aquela que provém da consciência reta. Então ele diz, quer viver no mundo? Quer ser feliz? Quem aqui não quer ser feliz, levante a mão. Então nós estamos num acordo comum. Todos nós, sem exceção, desejamos ser felizes. O que confere essa felicidade é quando essa consciência que sou está em paz. Então, na questão 922, porque se eu estou no mundo, eu não tenho necessidades, tenho ou não tenho? Um tem a necessidade de ter a Ferrari, mas o outro tem a necessidade de ter o Fusca. Um tem a necessidade de ter a cobertura do Plex, em Ipanema, de preferência, no Leblon, ou, enfim, em Nova York, em Miami. Talvez Miami agora não, por causa dos furacões. Mas o outro tem a necessidade de ter uma casa simples, de ter um lugar para dormir. Então isso denota que a singularidade de cada um de nós vai especificar necessidades distintas para essa singularidade, certo? Cada um vai necessitar coisas de acordo com o seu padrão, as necessidades que criou.
Mas Kardec brilhantemente pergunta na questão 922 sobre a felicidade, por que a busca dessa felicidade acaba criando algumas desigualdades, porque essas necessidades são diferentes. E ele pede assim, pede para o Espírito, passa uma régua aí e diz para nós então, o que pode ser uma felicidade comum? E os Espíritos vão dizer, do material, a posse do necessário. E do moral, a consciência tranquila. E isso é uma questão para nós, cidadãos que somos do mundo. Será que eu tenho a posse do necessário? Ou se quando eu chego em casa, abro meu guarda-roupa, eu tenho muito mais do que eu preciso? Porque a partir do momento, e Kardec vai dizer, o que faz com que eu conflite no mundo? A criação de necessidades factícias. Questão 924 do Livro dos Espíritos. Eu crio necessidades, mas que não são reais. E cada vez que eu crio uma necessidade que realmente não é real, isso não perturba a mente? Imagine uma mente sempre pensando no que falta e nunca observando o que já tem. Imagine uma mente sempre indo atrás do que está faltando, porque sempre está faltando. Mas, no entanto, nós precisamos despertar uma mente que é capaz de observar o que nós já temos. E então, isso fará com que todos nós tenhamos um sentimento maior de gratidão. Porque a consciência se torna tranquila quando eu sou grato. Chegar em casa, por exemplo, ligar um chuveiro quente, tomar um banho de água quente encanada. Há 500 anos atrás o banho era onde? Nas gamelas, sei lá, no rio. Nós temos água encanada e quente. Quem lembra de agradecer o seu banho? Não é uma coisa simples? Mas muitas vezes nós não vemos, mas nós reclamamos da conta de luz que chega cara. A gente não observa o percurso do uso. E o quanto esse uso é bom. Então Kardec diz, os espíritos melhor colocando, dizem nas suas respostas, que o mais feliz é aquele que tem menos necessidades. 926 do Livro dos Espíritos. Então eu vivo no mundo contemplando essas necessidades básicas. Mas eu reforço a pergunta, que necessidades eu tenho criado que tem gerado inquietude dentro de mim? Essa é uma boa pergunta para todos nós. Que necessidades eu tenho criado que geram inquietação? E o Espírito vai seguir mais profundamente. Ele diz, tudo bem, nesse processo de nos tornarmos pessoas gratas, felizes, fazendo todo um processo de aquisição de virtude, e ele vai falar, a virtude não consiste em assumirdes aspecto lúgubre e severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então desconfiemos das pessoas que ao amadurecerem dentro do cômputo espiritual fiquem sisudas. Não é o aspecto de uma pessoa que evoluiu espiritualmente. Quanto mais bom humor, com certeza há uma grande elevação espiritual por trás. Jesus era um ser festivo, amistoso, brincava com as crianças, sorria, era leve. Ele viveu como um homem da sua época naquela época. Ele viveu como uma pessoa contemplando os costumes da época. Então não precisa eu colocar uma roupa de sério, porque estou aqui na frente falando, ao contrário. Eu não preciso passar para ninguém essa imagem de que porque estou nesse caminho espiritual, espírita no nosso caso, nos torna melhores. Ao contrário, o nosso senso ecumênico, o nosso senso tolerante deve aumentar diante de todo aquele que pensa diferente de mim.
Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele faz um confronto, é feito um confronto dele, um confronto no bom sentido, com um religioso. E esse homem religioso pergunta a Kardec: entre um homem que segue a doutrina espírita e não cumpre a caridade, e não vive a caridade, e aquele que não é espírita, mas que vivencia a expressão da caridade na sua vida, com quem você fica, Allan Kardec? Ele não pensou duas vezes, ele foi categórico, ele disse: com aquele que vive a caridade. Porque eu, homem no mundo, experimento a caridade quando? Sozinho? Nunca sozinho. Essa é uma das grandes pegadinhas de Deus para nós, que é a lei da sociedade. Nós precisamos do outro, e o outro precisa de mim, para que juntos nós façamos o processo experiencial da caridade, que não é a benemerência. Muitas vezes nós achamos que a caridade é a doação. É valioso isso. Doar um alimento para quem precisa. Doar uma roupa para quem precisa, mas caridade é mais que isso. Caridade é eu ser tomado de benevolência. Expressar o máximo de bem, de tolerância que eu puder para com o outro. E muitas vezes é esse outro que está embaixo do mesmo teto comigo, que não pensa como eu, mas que é tão contemplado por Deus quanto eu. Eu ser indulgente, eu perdoar. Então, nesse item, o homem no mundo, o Espírito vai dizer: é a caridade, é essa expressão nesta relação que vai fazer com que nós sejamos criaturas exitosas no nosso processo reencarnatório. E ele segue: o homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Se eu estou sozinho, muitas vezes a gente está sozinho e se acha muito bom, não é assim? Quando a gente está sozinho, a gente se acha muito bom, quase espírito perfeito. Basta chegar alguém, lembra aquela coisa? Vem um parente que você não gosta muito, passar uns dias na sua casa na temporada. Esse é um ótimo termômetro, porque ali nós vemos que não somos tão bons assim. Qual é a expressão de caridade que falta? Porque se eu estou sozinho, eu sou quase esse espírito perfeito. Porque eu não tenho alguém para me representar. Porque é sempre o outro que dá sentido àquilo que sou. Por exemplo, nesse momento em que eu estou fazendo aqui a exposição doutrinária, eu só sou uma expositora porque tem ouvintes, participantes. Que expositor eu seria se o auditório tivesse vazio? Sem espíritos também, tá? Desencarnados. Percebe que o outro sempre dá sentido ao papel que eu vivo? Como que eu posso dizer que eu sou mãe? Eu sou mãe porque eu tenho um filho. E o filho só vai poder dizer que é filho porque tem uma mãe. Então, o outro dá sentido ao meu papel. Olha que maravilhoso que é isso. Isso muda totalmente a dinâmica das relações. Porque eu olho para o outro e passo a valorar o que o outro significa para mim. Ele dá um significado. Se eu não tenho uma irmã, como é que eu posso dizer que sou irmã de quem? E isso é maravilhoso. Então, esse homem no mundo caminha no seu processo evolutivo, percebendo os sentidos, as significâncias, mas, sobretudo, a experiência. E o Espírito, então, protetor, ele vai chegando ao cabo dessa belíssima orientação, dizendo: sede felizes, ele diz, sede felizes. Quando nós pensamos num livro, O Grande Enigma, de Leon Denis, que é uma sugestão de leitura, porque esse livro, Leon Denis, ele é um poeta. Porque uma coisa é olhar para a montanha antes de ler esse livro, outra coisa é olhar para a montanha depois de ler O Grande Enigma. Porque ele dá um sentido totalmente diferente para a montanha. Leon Denis, ele gostava dos passeios ao ar livre, como a gente chama hoje dos trekkings.
as caminhadas nas montanhas, isso em 1800 e lá vai bolinha. Saía para contemplar a beleza da natureza. Então, Leon Denis, quando fala das estrelas, ele não fala daquele monte de luzinhas brilhando no céu. Não, ele fala poeticamente da divindade presente, dessa alma latente que tudo ocupa. Então, quando o Espírito Protetor diz para nós, sede felizes, e nós seremos felizes se nós lapidarmos um pouco o nosso olhar contemplativo, olhar para o mar, que coisa maravilhosa, para um céu azul, para um céu chuvoso inclusive, perceber a poesia da chuva caindo, isso é maravilhoso. Chegar em casa e olhar por um prato bem feito pelas mãos de alguém que nos cuida, ou simplesmente alguém que nos oferta um copo d'água, tudo isso tem poesia, porque Deus permeia todos os fenômenos, mas muitas vezes sou eu que ainda não consigo olhar o que tem abundantemente disponível, porque tudo está disponível para nós, sem exceção a nenhum ser, e tudo está disponível de uma abundância que nós muitas vezes não percebemos. O nosso corpo, por exemplo, é formado de 150 trilhões de células e 7 bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de átomos. É pouca coisa, não é? Nós caminhamos na areia da praia, trilhões e trilhões e trilhões de grãos de areia. Nós olhamos para o céu e vemos bilhões e bilhões de estrelas e bilhões de galáxias. Deus é abundante. A miséria é nossa. Deus não é miserável. Deus não quer que eu sofra, que eu adoeça, que eu tenha problema de ordem alguma. Depois nós queremos reclamar de Deus. Então o Espírito diz, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade. Ele diz que não é para a gente se privar, mas ele vai dizer, mas antes de tudo, cultive o hábito de ofertar tudo a Deus, de tudo agradecer a Deus, de começar o dia, se não ao finalizar do dia, dizendo, Senhor, o quanto eu sou grato, por tudo me dispores, por tudo me dares, por esse corpo, essa vestimenta, as mãos que teceram esse tecido. Quantas pessoas fazem que eu possa me mover nessa vida? Quantos motivos para ser feliz? Infinitos. Mas que a vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que o possa ofender. Que jamais eu projete para fora de mim um pensamento ofensivo. Que eu vigie mais, que eu seja mais grato, porque é assim, como vai dizer ao final o Espírito Protetor, Deus abençoa todos, sem exceção, aqueles que amam e aqueles que amam santamente. Então que nós possamos não mais nos colocarmos no mundo apenas como um homem no mundo, mas eu sendo o mundo, eu projetando nesse mundo união, respeito, paciência, reverência e, sobretudo, gratidão e amor. E eu garanto que esse mundo interno, mudando, vai gerar mudanças enormes ao redor onde eu estiver. Muito grata pela atenção de todos. Nós agradecemos a Rô pela explanação dessa noite, que nos deixa um excelente material para a nossa reflexão, né? Que possamos realmente refletir sobre a exposição.